tratadas com sucesso. Não só com a terapia, mas também com a farmacologia. E a gente vê claramente que já começam a aparecer alguns trabalhos, como, por exemplo, o transtorno obsessivo-compulsivo, e que mostram, por exemplo, em ressonância magnética funcional, que o funcionamento do cérebro é diferente antes, por exemplo, quando o indivíduo tem o transtorno, quando ele passa pelo processo psicoterápico, eventualmente, ou mesmo farmacológico, e melhora do toque. Ou seja, o cérebro passa a funcionar de uma forma diferente, havendo, inclusive, demonstrações de que algumas áreas podem estar, digamos, modificadas antes e depois, em termos, inclusive, volumétricos. Tá? Bacana. É lindo demais. Bom, deixa eu colocar a pergunta da professora Graça, né? Porque o chat vai avançando, senão depois eu não consigo. E aí a gente começa a nossa sessão de interação de verdade com as pessoas, que eu adoro essa parte. Professor Ismar, como é o tratamento psicofarmacológico para crianças com sintomas e ou diagnóstico de depressão bipolar? Ora, eu não sou a melhor pessoa para responder a pergunta, porque eu não sou um psiquiatra de infância e adolescência. Ou seja, eu me aventurei mais a tratar em termos psicoterápicos de adolescentes, depois de um trabalho do qual a gente pode eventualmente, inclusive, falar um pouco aqui, nas escolas, inclusive nas escolas públicas de Salvador. Mas é evidente, Graça, e é um prazer ter você aqui, muito obrigado. Graça, na realidade, já esteve nos meus cursos. Graça já é uma terapeuta cognitiva bastante conhecida no Paraná. Antes havia talvez uma espécie de preconceito do uso de medicamentos com crianças. Entretanto, algumas evidências foram sendo mostradas de que essas pessoas pequenas, de fato, elas também têm transtorno bipolar, uma coisa que em determinado momento achava-se que era alguma coisa mais de adulto. E na medida em que crianças com transtorno bipolar foram sendo diagnosticadas, é natural que se começasse a utilizar medicamento com essas crianças também. A depressão do transtorno bipolar, quando diagnosticada, justifica, inclusive, a utilização de medicamentos antidepressivos para criança. Se você me pede especificidades a respeito disso, eu sinto muito. Realmente não é uma área na qual eu me sinto competente para dar detalhes. Deixa eu aproveitar aqui, porque ela faz exatamente, a professora Graça, né, faz exatamente, eu pulei uma pergunta, eu volto, tá, gente? É só para poder dar continuidade aqui. Ela comenta, ó, professor, como sua aluna, fiz o curso de terapia processual e adorei, porque simplificou, potencializando o trabalho do terapeuta. No seu novo livro sobre TCP, qual é o diferencial com o anterior? É bom eu falar um pouquinho desses livros, porque eu diria, o foco maior, na realidade, é em 3 dos livros. Né? Um dos livros que foi o primeiro a ser publicado ou traduzido aqui foi um convite que eu recebi de um hoje talvez o psicofarmacologista mais conhecido no mundo, que é o professor Steven Stahl, de quem eu supervisiono a tradução desde a década de 90. Ou seja, até hoje, eu tendo me aposentado, ainda é o livro com o qual eu me atualizo. O fato é que ele se tornou amigo na medida em que eu comecei a supervisionar o livro dele, desde a década de... Eu conheci em Miami, num evento, e eu queria esse tipo de psicofarmacologia. Quando eu conheci o livro dele, eu disse, eu não preciso escrever livro nenhum. É um livro tão absolutamente didático e ilustrado que eu disse, olha, é esse o livro que eu preciso realmente para o ensino. O que é legal é que mais tarde ele me convidou, quando ele me descobriu, ou ele descobriu esse outro meu lado, que é o lado de psicoterapeuta, ele então me convidou para a gente editar um livro com vários autores sobre integração entre psicoterapia e psicofarmacologia. Então, este livro existe, e foi a partir disso, e também de um evento um tanto curioso, porque em 2010 eu estava apresentando, inclusive, a técnica, o processo em Boston,
do Congresso Mundial de Terapias Cognitivas, e no final da minha apresentação, a pessoa que me convidou, eu estava conversando com ele, disse, olha, será que os americanos teriam interesse nessas técnicas? E descrevi um pouco as outras técnicas. E aí ele não me disse nada, ele me pegou pelo braço e me levou a um stand de uma editora, onde tinha lá um representante da editora, e disse, olha, Iris Mark escreveu um livro. Eu, inclusive, fiquei um pouquinho chocado no momento e surpreso, mas a pessoa se interessou e passou, então, eu publiquei depois, mais tarde, esse manual da terapia cognitiva processual, que é aquele que tem martelo de juiz na capa. Então, a pergunta de graça é, depois disso surgiu um outro livro, um livro mais condensado, um livro menor. E aí eu gosto de contar essa história também, exatamente para demarcar a diferença entre os dois livros. O livro marrom, maior, que tem lá terapia cognitiva processual com o martelinho do juiz na capa, é o manual da terapia cognitiva processual. Gente, ainda nessa época, quando eu publiquei esse livro, eu ainda não tinha uma convicção de que a terapia cognitiva processual fosse uma abordagem independente, pudesse ser colocada à parte. Eu dizia, olha, essa é uma releitura da terapia cognitivo comportamental, os princípios são fundamentalmente os mesmos, os conceitos são, em grande parte, os mesmos, e o que eu fiz, na realidade, foi dar uma roupagem diferente na prática e criar algumas técnicas, eventualmente, novas que a gente pudesse lidar com algumas questões. Mas eu ainda considerava que era terapia cognitivo-comportamental e ponto. Um belo dia eu recebi, então, um convite de um editor de uma série chamada Características Distintivas dentro da terapia cognitivo-comportamental. Ora, eu já conheci essa série, e eu sempre conheci essa série como sendo assim, olha, tem abordagens diferentes, e essas abordagens estão aqui dentro da série. Vocês conseguem imaginar qual foi a minha surpresa quando eu, sem conhecer o editor, e sem jamais ter tido um contato com ele, ele me convida exatamente para colocar um livro nesta série sobre terapia cognitiva processual. A partir desse momento, eu tive certeza de que a terapia cognitiva processual era algo, então, mesmo com todas as características da terapia cognitivo comportamental, era considerada internacionalmente como uma coisa à parte. E aí, voltando à sua pergunta, nesta série, o que eles pedem, e todos os livros da série são assim, pedem para você pegar 15 capítulos concisos falando da teoria. E dentro da teoria, você diz assim, o que caracteriza em cada aspecto das outras terapias cognitivo-comportamentais. Então, e depois tem mais 15 capítulos práticos. Toda a série assim, 15 capítulos teóricos, 15 capítulos práticos. E aí, na prática, a gente faz a mesma coisa. Em que determinadas técnicas diferem da terapia cognitivo-comportamental e das outras terapias. Então, se você der uma olhada, ele é um livro mais conciso. A primeira parte é toda teórica e a segunda parte ela é toda prática, mas, no fundo, são as mesmas informações que você vai encontrar no manual. Naquele manual um pouco maior. Ok. Bom, aí agora tem